Olá, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um bloco da nossa aula, né? Nós fizemos no bloco anterior a definição a respeito da luminotecnia, né? De forma bem breve, de forma bem resumida. E agora a gente vai falar nesse bloco um pouquinho a respeito dos tipos de lâmpadas, tá? Basicamente aqui, pessoal, né? Antigamente, né? Nós tínhamos uma classificação que se subdividia basicamente em três tipos de lâmpadas, tá? Eram as lâmpadas que nós chamávamos de lâmpadas de incandescência. São as lâmpadas incandescentes, propriamente ditas, né, que já caíram em desuso e já foram retiradas do mercado, mas a gente precisa citá-las. As lâmpadas de descarga, tá? Por que lâmpadas de descarga? Porque são lâmpadas que dependem de um acessório, né, geralmente um acessório eletrônico, para fazer o controle do seu funcionamento e aí desta forma ela produzir a luminosidade. E aí a gente tem essas lâmpadas de descarga aqui citadas. E as lâmpadas mistas, que elas faziam basicamente um misto desses dois tipos anteriores, né, a mistura de incandescência com os acessórios para descarga. A este grupo aqui, pessoal, dessas três lâmpadas, eu acrescento as lâmpadas eletrônicas, tá? E dentro dessas lâmpadas eletrônicas nós temos as lâmpadas fluorescentes compactas e as lâmpadas de LED, tá? Então, pessoal, nós falaremos, né, abordaremos brevemente cada um desses tipos de lâmpadas aqui para vocês compreenderem um pouco mais sobre suas principais características, vantagens, desvantagens e princípios de operação. Então, começando pela primeira, pessoal, que é a lâmpada incandescente comum, né, foi a primeira delas, né, a lâmpada do Edison, né. Ela é constituída basicamente por um filamento de tungstênio, né? Hoje a gente sabe que é um filamento de tungstênio, mas o Edison levou muitos e muitos anos de laboratório para descobrir qual seria o filamento mais adequado para essa lâmpada, para produzir a luz de forma artificial. E ela fica dentro dessa cápsula aqui, né? Essa ampola, né, translúcida de vidro ou um material semelhante. E ali dentro você tem uma espécie de vácuo, né, ou um gás inerte ali para poder proporcionar a operação adequada dessa lâmpada, né? Basicamente aplicava-se então as tensões aos terminais, tá? Na época do Edison, as primeiras lâmpadas eram para atuação em corrente contínua, então a corrente fluía ali através desse filamento produzindo a luminosidade ao reagir com o tungstênio. Depois vieram as de corrente alternada com o mesmo princípio. E aí dessa forma o filamento ele emitia luminosidade, tá? A temperatura do filamento chegava mais ou menos ali em torno de 2000 graus Celsius, então ela aquecia muito, né? E daí vinha a luminosidade, né? Aquele fulgor vermelho, e a vida útil era relativamente curta, né? Para a época era longa, né? Mas para os dias de hoje era curta, em torno de 1000 horas de funcionamento. Então essa lâmpada aqui ela funcionaria ali, sei lá, algo em torno de, vamos chutar ali, se ficar o dia todo ligado, você teria ali pouco mais ali de 2 meses ali de funcionamento, e essa lâmpada já queimaria, tá? Então ela tinha um desgaste muito grande, uma vida útil curta. Só que essa lâmpada tinha uma vantagem, né, que é o IRC, né, o índice de reprodução de cor dela era de aproximadamente 100%, justamente devido à baixa temperatura de cor dela na ordem de 2700 Kelvin, né? Por que disso? Né? Eu volto lá naquela questão da reprodução das cores, né? Então, dentro daquela faixa do comprimento mais próximo ao visível, que é aquele comprimento que traz as luzes para a iluminação naquele tom mais amarelado, é naquela faixa que você desculpa, pessoal, naquela faixa que você vai visualizar a cor
mais próxima da região do visível. Tá? E é nessa temperatura de cor que varia ali da ordem de 2000 Kelvin até 4000 e poucos Kelvin. Tá? Então ela permite um índice de reprodução de cores muito bom. Tá? E o rendimento luminoso dela era relativamente baixo, tá? Em torno de 17 lumens por watt, então uma baixa eficiência. Bom, pessoal, nessa esteira nós temos as lâmpadas halógenas, tá? Então, também são lâmpadas de incandescência, que possuem um filamento que emitem luz também, pela passagem da corrente elétrica. Também faz uso do tungstênio. Esse tungstênio ele vai se evaporando, né, durante o processo. E aí nas lâmpadas de incandescência normal, né, o tungstênio vai ficando depositado na superfície interna da ampola, tá? O que justifica a existência da ampola. Nesse caso aqui, não é preciso, nessa lâmpada halógena, tá? Ela também é preenchida por gases inertes, halógenos, no caso iodo, cloro e bromo. E esse composto ele vai capturando esses átomos de tungstênio e acaba induzindo que eles retornem ao filamento. Tá? Então, desta forma, você consegue ter uma grande quantidade de luz sendo emitida em um filamento muito pequeno. Tá? Essas lâmpadas halógenas geralmente são utilizadas para iluminação residencial naqueles spots de iluminação. Em termos de economia, as lâmpadas de halógeno oferecem mais luz com potência menor. Então, perceba que é um spotzinho bem pequeno que emite tanta luz quanto uma lâmpada incandescente, né, de tamanho bem maior. Possui uma vida útil um pouquinho mais longa, em torno de 2 a 4 mil horas. E você também, né, precisa ter todas as preocupações ali com relação ao manuseio, com relação a tudo que envolve estas lâmpadas, tá? Geralmente, né, essa lâmpada ela vem acoplada a um pequeno circuitinho eletrônico para sua energização, tá? Ela costuma ter ali um sisteminha ali eletrônico. E elas são utilizadas para diversas aplicações em interiores, exteriores, faróis de automóveis também, né? Mas em edificação, principalmente quando você quer dar destaque a uma determinada iluminação. Uma outra categoria, pessoal, que é muito bem antiga, né? Talvez nenhum de vocês hoje tenham visto, né? Uma lâmpada de neon, mas já foi muito utilizada no passado, principalmente em letreiros luminosos, né? São tubos de neon utilizados principalmente em anúncios, tá? Esses tubos são de vidro e eles contêm ali um gás rarefeito, que é o gás neon, misturado com vapor de mercúrio dentro dessa ampola, dentro desse tubo. Você vai ter ali 2 eletrodos, né, nas extremidades, um catodo, um anodo, né? E aí aquele aplicação de diferença de potencial vai produzir com que esses gases ali, né, eles criem um efeito de luminescência e cor, a depender do gás que está ali dentro. Então era muito comum o gás produzir cor violeta, cor verde, cor laranja, né? E aí ela tinha esta finalidade, tá? Hoje em dia vocês vão se recordar ou vão se identificar com essa luz neon através da luz negra, tá? Que a gente chama de luz negra, que é aquela cor meio violeta. Aquele tipo de luz ainda usa esse princípio do neon, tá? A tensão necessária para o funcionamento do tubo depende do comprimento do tubo, do seu diâmetro, depende também do gás utilizado, mas geralmente são utilizadas tensões um pouco maiores, né, da ordem de 300 a 1000 volts por metro de tubo. E aí, por esse motivo, esse tipo de iluminação ela precisava de todo um aparato auxiliar, né, para você chegar nesses níveis de tensão e correntes necessários, tá?
Bom, pessoal, já entrando naquela outra categoria, né, das lâmpadas, sem ser as lâmpadas de incandescência. A gente tem as lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão. Esse tipo de lâmpada que ela tem este formato, né, é uma lâmpada que contribuía muito para sistemas principalmente de iluminação externa. É constituída por uma ampola dentro da qual existe um tubo de descarga com gás neon ou argon e sódio depositado nas suas paredes. Tá? A ionização desse gás nesta lâmpada tem que ser feita com uma tensão relativamente elevada, superior à da rede. Então, ela também existe um aparato acessório para o seu funcionamento, para a sua partida, né? Então, é o que a gente chama de reator, né? Ela é utilizada principalmente em iluminação externa, iluminações públicas, né? E dentre suas características de funcionamento, ela emite praticamente uma única cor, que é um amarelo alaranjado, o que não favorece muito a percepção de cores, tá? Então, a distinção de cores com ela fica muito comprometida, então ela tem um índice de reprodução de cores muito fraco, tem uma elevada eficiência luminosa na ordem de 150 lumens por watt, então perceba que a incandescente, as primeiras eram em torno de 13 lumens por watt, aqui você está falando de 150, então por isso que ela é utilizada em iluminação pública. Tem uma eficiência luminosa muito baixa, porém um IRC pequeno, compromete a reprodução de cores. Tem uma vida útil elevada, na ordem de 9.000 horas, tá? Porém ela tem em contrapartida um arranque lento, tá? Demora de 7 a 15 minutos. É o que o pessoal popularmente chama, né, de falar, tem que esperar a lâmpada esquentar, né? A iluminação está esquentando. Então a iluminação, quando ela liga, ela parece que liga um pouquinho mais fraquinha, ela leva um tempo para atingir sua capacidade nominal de funcionamento. Ainda nessa esteira das lâmpadas de vapor, nós temos a de vapor de sódio de alta pressão. Tem basicamente o mesmo princípio de funcionamento do anterior, só que ela tem um diferencial, ela é menor. E aí, por esse motivo, ela tem um princípio de funcionamento um pouquinho diferente, né? E você acaba economizando um pouquinho ali em espaço. Também tem uma eficiência luminosa grande, da ordem de 140 lumens por watt. Durabilidade também é muito boa. E é muito utilizada também para iluminação externa, tá? A diferença dela, né, é que ela consegue uma reprodução, um índice de reprodução de cores um pouco mais longe daquele laranjado, né? Então se aproxima mais da luz branca, ou um pouco um branco levemente amarelado, não é aquele laranja, né, muito forte, um branco levemente amarelado. E dessa forma, o índice de reprodução de cores é um pouco melhor do que a vapor de sódio de baixa pressão, porém ainda não é o ideal. Ela é muito utilizada na iluminação externa, tá? Basicamente, iluminações de estacionamento ou galpões, né, cujo pé direito é muito elevado. Seguindo aqui, né, nós temos também a lâmpada de vapor de mercúrio, porém de baixa pressão. E esse tipo de lâmpada, pessoal, se popularizou muito através das lâmpadas fluorescentes tubulares, tá? Então, as lâmpadas fluorescentes tubulares, com auxílio do reator de partida, elas se popularizaram grandemente, né? Principalmente pela sua grande capacidade de iluminar grandes ambientes. Por ser um tubo comprido, né, em diversos tamanhos, você conseguia garantir uma distribuição um pouco mais uniforme da iluminação.
em grandes ambientes. Ela aplica basicamente tensão da rede, tá? Então você consegue utilizar a tensão da rede, só que você tem um circuito ali que consegue promover a adequação daquela tensão para aplicar em seus terminais a descarga adequada na ampola, tá? E nos gases que ali estão, entre eles o mercúrio. Entre as duas lâminas, então, né, você tem o sistema de partida da lâmpada com starter mais um reator. Hoje em dia você já tem sistemas mais evoluídos, mais simplificados. E aí você vai ter ali um arco elétrico, né, que vai provocar esse aquecimento da lâmpada e, consequentemente, o circuito vai se fechar através daquele gás. Tá? Dessa forma, pessoal, essas lâminas, né, desse arrancador, né, que a gente chama aqui de starter, quando eles entram em contato, tá, já na ausência do arco elétrico, aí as lâmpadas elas vão se arrefecer e elas têm a tendência de voltar à sua posição inicial, ou seja, voltam a se abrir e para de funcionar. Então, quando isso acontece, você tem uma interrupção brusca de corrente e aí você vai provocar ali na ampola, né, o aparecimento de uma força eletromotriz induzida que, somada à tensão da rede, vai produzir com que a corrente, né, produza aquela luminescência através da lâmpada. Então, o dispositivo de arranque ele funciona só por alguns segundos e aí depois a lâmpada se mantém em funcionamento através do gás ionizado ali dentro da própria lâmpada. Então, você vai ter ali essa ampola contém esse pó, geralmente mercúrio, né, ou com algum outro argon, né, algum outro vapor ali a baixa pressão ali dentro. Uma preocupação que se tem é que são elementos químicos nocivos à saúde, né? Então esse tipo de lâmpada exige um descarte controlado, e essa lâmpada ela consegue, né, ter uma boa iluminação, uma iluminação bem branca, bem clara, varia dos tons levemente amarelados até aquela bem branca em termos de temperatura de cor. Essa lâmpada tem uma boa eficiência luminosa, tá? E consegue, né, reproduzir bem, né, e distribuir bem uniformemente a iluminação em ambientes. Aqui só para destacar para vocês, nós temos vários tipos de lâmpada fluorescente tubular, desde as mais espessas, que geralmente são as lâmpadas um pouco mais antigas e menos eficientes, né, a T12, T10, até as mais finas, tá? Essas últimas aqui já são tecnologias que são mais modernas. Elas usam, por exemplo, a tecnologia a LED, tá? E por esse motivo, devido a todo um sistema de partida diferenciado, você já tem essa possibilidade de trabalhar com filamentos bem fininhos. Bom, pessoal, dentro dessa categoria das lâmpadas fluorescentes, nós temos uma lâmpada que se popularizou muito no início dos anos 2000, que é a lâmpada eletrônica do tipo fluorescente compacta, tá? Essa lâmpada ela se difundiu principalmente com aquele apagão que ocorreu no início dos anos 2000, e aí rapidamente as pessoas precisaram economizar energia e passaram a substituir as lâmpadas incandescentes tradicionais que elas tinham em casa por lâmpadas fluorescentes compactas de baixo consumo. Essas lâmpadas fluorescentes compactas elas têm um princípio de funcionamento muito semelhante à lâmpada fluorescente tubular convencional, aquela grande, né? Aqui eu trago essa tabelinha de equivalência só para você ter uma ideia de como elas são eficientes. Então, se você tinha ali na sua casa lâmpadas de 100 watts ou 60 watts, facilmente você conseguiu
substituí-las por lâmpadas de 20 a 25 watts. Então você passou a consumir um quarto da energia, garantindo a mesma qualidade de iluminação. Então ela trouxe um ganho muito grande e foi rapidamente, facilmente difundido. O grande pulo do gato dela foi conseguir sair daquele formato de lâmpada fluorescente de calha, né, daquelas calhas grandes, e conseguir introduzir um sistema todo ali, acoplar um sistema todo de partida e tudo mais dentro de um casquilho ali do tipo E27, que é o mesmo que as lâmpadas incandescentes utilizavam. Então este foi o grande ganho desse tipo de lâmpada, tá? Ela, igualmente, a tubular convencional tem uma vida útil longa, eficiência luminosa razoável, tá? Bem maior que a incandescente normal. Índice de reprodução de cores razoável também, em torno de 85%. Um pouco menor que as incandescentes, mas bastante bom comparado com as de vapor, né, de alta pressão. Temperatura de cor, nessa época aqui, na época que ela foi criada, ela tinha uma luz mais amarelada, com temperatura de cor próximo à das incandescentes, porém hoje em dia você já tem uma variabilidade que vai desde 2000 e poucos Kelvin até 6500 Kelvin, chegando naquela cor bem branca, azulada, né? E você tem diversos níveis de potência nominal utilizados, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para falar, né, seguir falando a respeito dos tipos de lâmpada. Até lá!